Olá, tudo bem? Eu sou a acadêmica Larissa Gonzaga Del Nero e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução ao cálculo vetorial. O cálculo vetorial, ele abrange as operações matemáticas feitas com grandezas físicas que possuem intensidade, direção e sentido. Os vetores, eles podem ser tipificados como vetores iguais, vetores nulos, vetores opostos e vetores unitários, sendo que dois vetores eles são capazes de serem correlacionados, ainda que possuam quantidades físicas definidas em pontos distintos em do espaço ou do tempo. Agora eu vou falar sobre as operações com vetores, alguma delas. A primeira é sobre a soma de vetores, que se dá um vetor resultante quando nós somamos outros dois vetores de mesma direção e de mesmo sentido. Como eu trouxe um exemplo aqui, um vetor A, ele tem tamanho 4, um vetor B, ele tem tamanho 3. Ambos positivos, nós vamos fazer a somatória desses dois vetores, que nos dará um vetor resultante. Nós vamos pegar essas duas setas, representar ela agora com uma única seta para a mesma direção, para o mesmo sentido, que nesse caso nos deu um vetor resultante 7. Agora eu vou falar sobre a subtração de vetores. A subtração de vetores, ela vai depender, esse vetor resultante, ele vai depender conforme for o maior módulo entre esses dois vetores opostos. Como eu trouxe o exemplo, o vetor A, ele tem tamanho 4, o vetor B, ele tem tamanho 3. O vetor A, vamos colocar que ele está indo para o sentido positivo e o vetor B, ele está indo para o sentido negativo, que nesse caso eles estão em sentidos opostos. O 4 menos o 3 dá 1. Qual é o nosso vetor resultante? Ele vai ser determinado, essa direção, esse sentido dele, pelo módulo do maior, que no nosso caso é o A, que é representado, que tem o tamanho 4. Agora nós vamos falar sobre os vetores perpendiculares. Dois vetores, quando eles formam um ângulo de 90 graus entre si, o vetor resultante, ele formará a hipotenusa desse triângulo retângulo. Como eu trouxe o exemplo aqui para vocês, nós temos dois vetores, o vetor A horizontal, o vetor B, ele está na vertical. Quando a gente junta o ponto desses dois vetores, nós conseguimos formar um triângulo retângulo que forma um ângulo de 90 graus. E nós sabemos que todo triângulo retângulo que forma 90 graus, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir esse vetor resultante. Eu trouxe o exemplo aqui. O vetor resultante, nesse caso, ele é a raiz da soma do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, e aí a gente vai tirar da raiz para a gente chegar no vetor resultante. Nesse caso, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 16 mais 9, que dá a raiz de 25. E a raiz de 25 nós sabemos que é 5. Nesse caso, nosso vetor resultante é 5.
Nós temos também a regra do paralelograma. O que nós sabemos sobre essa regra do paralelograma é o seguinte: nós vamos escolher um ponto qualquer, como aqui nesse exemplo, o ponto P. Nós vamos colocar a origem desses dois vetores neste ponto P, como foi representado aqui. O ponto A em cima do ponto P, o ponto B em cima desse ponto P aqui. E assim nós conseguimos completar esse paralelograma usando essas linhas imaginárias, fazendo com que o vetor resultante ele tenha origem no ponto P e tenha a mesma direção da diagonal que parte desse ponto P, formando aqui também dois triângulos retângulos. Agora eu vou falar sobre os vetores oblíquos. Os vetores oblíquos, a direção e o sentido, eles são dados por meio da regra do paralelograma, que eu já falei, e o módulo ele é calculado por meio das leis dos cossenos. Quando é um vetor oblíquo? Quando nós temos dois vetores e entre esses vetores existe um ângulo. Nós temos um ângulo entre as direções desses dois vetores. Como eu trouxe o exemplo aqui, nós temos um vetor A e nós temos um vetor B. Esse vetor A, ele forma um ângulo de 30 graus em relação ao vetor B. Quando nós juntamos esses dois vetores, nós podemos utilizar a lei dos cossenos para descobrir qual é o vetor resultante entre esses dois vetores. Nesse caso também eu trouxe que o vetor A é 4, o vetor B é 3. Nós vamos substituir eles nessa fórmula que eu trouxe com esse ângulo que é formado entre esses dois vetores. Substituindo, nós chegamos que a nossa resultante deste caso é de aproximadamente 6,77. Como eu havia falado sobre a questão do paralelograma, nós unimos esses dois vetores com um ponto e a resultante ela vai estar ali na diagonal desse ponto. Agora eu vou falar sobre os vetores resultantes, o vetor resultante de vários vetores, que se dá quando nós conectamos a ponta de um vetor no início do próximo. Como eu trouxe esse exemplo, um vetor, o início, o fim dele, nós vamos ligar no próximo. Nós temos sempre que respeitar quando há um ângulo, quando há o sentido, a direção de cada um desses vetores. Quando nós fizermos essas conexões de todos os vetores, nós vamos conseguir traçar uma linha que é o vetor resultante entre todos esses vetores.
Nesse caso, nós podemos utilizar soma, subtração, a lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, conforme for cada um dos nossos vetores. Nós temos também o produto de um número real por um vetor. Esse produto de um número real por um vetor, ele gera um novo vetor de mesma direção, com o mesmo sentido, se o n for positivo e se o n for negativo, de sentido contrário. Como representado aqui, é um número real qualquer multiplicado por um vetor. Eu trouxe dois exemplos, sendo ele positivo e negativo. Um vetor A multiplicando por um número real 2. A gente vai multiplicar 1 por 2, que no nosso caso o A é 1. A gente vai apenas aumentar o tamanho dobrar o tamanho desse vetor. E no caso de B, ele está sendo 1 também, só que o que acontece? O nosso número real, ele é negativo. O que acontece? A nossa seta, ela vai ficar virada, porque está agora indo em sentido contrário. Então, fica menos 1. Agora eu vou falar sobre o produto escalar de dois vetores. O produto escalar de dois vetores, ele é uma manipulação entre dois vetores que resultam em um escalar, alcançado pelo módulo do produto de A pelo de B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Eu trouxe um exemplo onde nós utilizamos esse produto escalar de vetores para calcular o trabalho realizado ao longo de uma força. Essa força ela é 5, que aqui é a força 5, ao longo de um deslocamento. O nosso deslocamento, ele é B. Nós temos aqui a fórmula, a força vezes o deslocamento, que nós vamos conseguir calcular esse trabalho, formando entre essa força e esse deslocamento um ângulo de 30 graus. Multiplicando tudo, nós chegamos a um trabalho de 15 raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos falar sobre o produto vetorial de dois vetores. Esse produto vetorial, ele é uma operação entre dois vetores que vai resultar em um terceiro vetor perpendicular. Nesse caso do produto vetorial de dois vetores, nós estamos falando sobre o tridimensional. E para a gente chegar a esse terceiro vetor, que é o vetor resultante, nós conseguimos ele através da regra do saca-rolhas ou da regra do tapa. Foi o exemplo que eu trouxe, onde a gente determina a força que atua sobre uma carga elétrica que se move com uma velocidade em um campo magnético, tendo entre eles também um ângulo. E por último, eu vou falar sobre a decomposição de vetores. Nós podemos juntar dois ou mais vetores e descobrir um único vetor, qual é o sentido desses dois vetores juntos, como nós podemos
também fazer essa decomposição para a gente analisar o efeito quando é necessário fazer uma análise do efeito de um vetor em diferentes direções ou quando a gente pretende resolver problemas que envolvem movimentos ou forças em direções distintas. Para a gente chegar na decomposição de vetores, nós podemos utilizar também a trigonometria. Nesse caso, nós temos um vetor e esse vetor a gente pode conseguir fazer essa decomposição para a gente descobrir através desse único vetor qual foi os outros dois vetores, o f de x e o f de y, que junto formou esse vetor. Nós utilizamos essa fórmula, onde esse vetor ele pode multiplicar pelo ângulo formado ou de cosseno ou de seno, que vai nos resultar esse vetor em x, e a gente calcula também o f de y, onde esse vetor multiplicado pelo cosseno do outro ângulo multiplicado, a gente vai descobrir dois ângulos, né, entre o x e y, e a gente vai multiplicar esses dois para poder descobrir a força resultante em x e a força resultante em y. Uma das vantagens do cálculo vetorial é encontrar um único vetor, como eu havia falado, mediante a distribuição de todos os outros vetores, tendo este vetor resultante a capacidade de orientar-nos qual o módulo, a intensidade, o sentido, através da utilização de quaisquer que seja a operação vetorial utilizada. Muito obrigada.